Olá, eu sou o professor Valente e estamos aqui para a aula número 6 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas da Faculdade da Água. Bem, vamos conversar mais um pouquinho sobre o problema das reclamações a respeito de ausência de água e se elas têm muita razão ou se está faltando um tratamento melhor dos volumes de água de chuva recebido, conforme nós já começamos a mostrar na aula 5. Vamos agora, nós falamos sobre comunidade, que um hectare seria capaz de abastecer um determinado número de pessoas, um número bastante grande, mesmo considerando, usando apenas 20% dos volumes de chuva recebidos. Já que 70% volta, nós teríamos condições de aproveitar 30%, mas nós estamos pensando em aproveitar apenas 20%. Tá? Mesmo assim, nós vimos na aula 5 que nós conseguíamos, com um hectare, às vezes, atender até 45 pessoas durante o ano todo. Bem, na apresentação do canal, nós falamos que nós estaremos muito interessados em atender o homem do campo, em mostrar esse assunto para o homem do campo, para o homem e a mulher que estão lá no campo, numa atividade de exploração agropecuária e que está tendo problemas, às vezes, com a quantidade de água necessária para as suas atividades. E vamos fazer um exercício aqui para mostrar o que pode estar acontecendo e para motivar, inclusive, tá, as pessoas a tomarem providências. Bem, vamos admitir que você tem uma propriedade rural, tá, e que nessa propriedade rural você tem lá uma área assim, que tem uma área de 15 hectares. E que nós estejamos aqui na região, de Viçosa, tá? E por quê? Porque eu vou trabalhar com uma precipitação anual, de chuva. A chuva vai ser 1.250 milímetros por ano. Então, está recebendo, essa área, a propriedade rural está recebendo esse total de chuva. Claro que há anos problemáticos, você tem, às vezes, precipitações muito abaixo de 1.000, mas pode ter anos que você tem 1.600, 1.700, 1.800 litros. Então, isso acontece por todo lado. As chuvas são, a gente conhece bem, como eu disse que isso aqui, né, não falando quando chove qualquer chuva, depende das massas de ar, depende muito da circulação atmosférica, das variações de temperatura e pressão, tá? Então você tem variações de precipitação de chuva de um ano para outro, dentro do mesmo ano, muito irregular às vezes. Então isso sempre acontece. Eu disse que infelizmente em chuva a gente não consegue ainda controlar. Vamos com calma aqui discutir esse assunto aqui da propriedade. Uma propriedade rural, então, ela tem essa grotinha que tem aqui. Você tem aqui uma nascente e tem aqui um curso d'água e você está captando água nesse ponto aqui para as suas atividades. Esse é o ponto de captação para a propriedade usar nas suas atividades. E ela está reclamando, tá? que há anos que ela tem problema com a água. Esse curso d'água praticamente seca. Vamos ver o que está acontecendo. Bom, vamos ver o consumo. Qual é o consumo? Qual seria o consumo da propriedade? Bem, é claro que vou dar apenas uma ideia aqui. Vamos supor que ele tenha uma exploração leiteira, ele tenha sempre bovinos, 50 bovinos, e esse consumo de 50 litros por dia por animal daria mais ou menos 2.500 litros por dia. Ele tem outros animais, animais de tração, de montaria, tá? Pequenos animais, tá? Então, que esse consumo seja de 1.000, desses pequenos animais, 1.000 litros por dia. Ele tem limpeza de estábulo, de vasilhame, etc. Então, ele gasta 1.000 litros por dia. 1.000 litros por dia com limpeza. E você tem pessoas lidando, né? Lá. Vamos supor que a gente tenha que essas pessoas tenham empregado e que esse consumo também esteja tudo, apenas uma ideia, litros por dia. Tá? Bem, então você tem aqui, somando isso, você tem um consumo de
5.500 litros por dia. Tá? Se você 365 dias por ano, então isso aqui teria um consumo por ano de 2.007.500 litros por ano. Então esse é o consumo dele, 2.007.500 litros por ano. É o que ele precisa para a atividade dele. Tá? Não, claro que eu não estou contando aqui irrigação, tá? Só a despesa de uso direto de água. Tá? Aí, se mexer com irrigação, muda um pouquinho esse valor. Olha, se você tem... agora você pode calcular isso aqui. Tá? Você pode fazer cálculo. Então, vamos supor, qual o volume recebido por ano? O volume recebido por ano. O volume recebido por ano é de 15 hectares. Multiplica por 10.000, que um hectare é 10.000 metros quadrados. Né? 15 hectares, um hectare 100 por 100, 10.000. Então, 15 hectares, multiplica por 10.000, bota 4 zeros metros quadrados. Um hectare 100 por 100. A gente vê muito aí nesses noticiários, aí, o pessoal fala assim, o tamanho de um campo de futebol. Não é bem não. O campo de futebol costuma ter 60 metros por 70 e poucos de comprimento, então às vezes não dá um hectare, não. Mas eu fico imaginando por quê. Por que não fala? Olha, é uma área de 100 por 100 metros. Um hectare, por quê? É uma área de 100 por 100 metros. Será que a pessoa não tem bem noção assim? Ok, é uma maneira de tentar contentar o ouvinte num sistema mais simples de exercício. A gente está tentando proteger o ouvinte de qualquer exercício, né? De qualquer exercício de compreensão. Entregando tudo pronto para ele. E pronto, às vezes, de uma maneira um pouco errada. Bem, se você fizer esse cálculo aqui, então, olha, se você tem 1,25 metros, 1,25 metros, chuva de 1.250 milímetros, 20 por 1.000, tá? Passar para metro, 1,25 metros. Isso dá isso dá o volume recebido igual a 187.500 metros cúbicos. $187.500 metros cúbicos. Olha, claro que o volume recebido por ano, né, é 187.500 multiplica por 1.000, passar para o metro cúbico, então isso aqui é litro. Isso aqui é por ano, né? O volume recebido por ano, porque isso aqui é metro por ano, eu esqueci de colocar, ó, isso aqui é metro por ano, isso aqui é litro por ano. Então, esse é o volume recebido por ano. Olha, se você tem um consumo, esse é o consumo, isso é o que você está recebendo, quer dizer, essa bacia de 15 hectares, ela está recebendo essa quantidade de água por ano pelas chuvas. Esse é o volume de água recebido pelas chuvas. E esse é o consumo. Tá? Esse é o consumo. Então, vamos supor assim, vamos colocar esse consumo aqui como sendo, C, vamos chamar de C. Então, qual a percentagem de consumo em relação ao volume recebido? Tá? Então, você vai ter esse valor aqui, ó, esse valor, litro por ano, tá? Esse é o consumo seu, ele vai lá para o numerador, e você tem aqui, esse aqui é o volume recebido por ano, ele vem aqui para o denominador. Se você multiplica isso por 100, você vai ter a percentagem da chuva que esse proprietário precisa para cuidar de suas atividades. Bem, você vai encontrar, por incrível que pareça, um valor igual, isso aqui vai dar 1,07%. Então, ele está precisando para as suas atividades, para executar as suas atividades, tá? Apenas
Se a chuva da região dele for em torno de 1.250 milímetros por ano, e a chuva caída, ele está precisando apenas de 1,07% dos volumes de água recebidos por essa pequena bacia. Tá? Bem, nós falamos que desse volume de água recebido, né, desse volume de água recebido aqui, 70% às vezes vai perder por evapotranspiração. Tudo bem. Mas olha, nós dissemos também que seria possível você aproveitar 20%, não queremos 30%, porque não vamos dizer assim, evaporou 70%, os outros 30% eu vou aproveitar. Vamos admitir que a gente não tem a competência para aproveitar os 30%, mas devíamos ter competência de aproveitar pelo menos 20%. Ora, se eu aproveitasse 20%, eu estaria tendo 20 vezes mais, tá? O volume do que eu preciso, mais do que eu preciso. Então, se eu estou fazendo 1% só, praticamente 1% só, e eu podia aproveitar 20%, então eu estou com uma demanda muito baixa em relação ao volume recebido. Aí vem a pergunta, mas então por que está faltando água? Por que esse proprietário aí, tá, às vezes está reclamando que quando chove menos, aqui, 1.250, vamos supor que chove muito pouco no ano, 800, 700, você pode fazer a conta, faça o cálculo. Se ele recebesse durante um ano muito seco, ele recebe apenas 800 milímetros, choveu apenas 800, 700 milímetros, repetiu no outro ano, 800 milímetros. Bem, faça a conta, em vez de usar aqui 1,25, use o 0,8, que seria 800 milímetros, ou o 0,7. E mesmo assim você vai verificar que ele estaria consumindo ainda muito pouco desse volume recebido. Então, se ele está com um problema, é porque tem problema de aproveitamento dessa água. Então, ele não está guardando parte dessa água no aquífero dessa pequena bacia aqui, que é a caixa d'água que garantiria água para ele aqui nesse ponto durante o período de estiagem. Está faltando alguma coisa para ele guardar essa água. Então, o que tem que ser feito? Entender bem. Vamos entender mais coisas, não apenas só chuva. Tem que entender infiltração, né? Precisamos entender a umidade no solo, precisamos entender um pouquinho o que está acontecendo, quem sabe, com a transpiração, para saber se é 70% mesmo que está evapotranspirando, tá? Então, precisamos saber como é que funciona a vazão do curso d'água, como é que está passando o curso d'água ao longo do ano, se está realmente diminuindo muito, como é que está sendo a queda, tá? Se tem observações a respeito de anos, de um ano para outro, como é que o que vem acontecendo disso de um ano para cá. Vamos saber como é que eu uso, se houve alguma mudança do uso da terra durante um determinado período, tá? Se há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ele não tinha problema de água e agora tem, será que não foi uma mudança no uso da terra dessa baciazinha aqui que provocou esse problema para ele? Então, é essa discussão que nós queremos fazer na Faculdade da Água. Faculdade da Água exatamente tentando discutir esse tipo de assunto. O que a gente acha que está faltando um pouquinho é essa discussão. Tá? Então você tem um problema desse aqui, você sai tomando medida de conservação aqui, você planta água aqui em volta, faz a mata ciliar, etc. O problema está resolvido. Não é bem assim. Tá? O problema é um pouquinho mais complicado. Não muito complicado, só um pouquinho mais complicado do que isso aí. Essa visão simplista, ou então receitas de bolo, que são dados para resolver o problema, não há uma receita capaz de resolver todos os problemas. Cada bacia dessa tem a sua especificidade, depende de um tratamento específico. Então, depende de a gente entender do assunto para poder ir lá, fazer um estudo, verificar, fazer um levantamento do que está acontecendo, para depois ver como é que a bacia está se comportando hidrologicamente, tá? Para depois a gente tomar alguma medida de conservação. Ok? Bem, vamos continuar ainda falando sobre chuva. Até agora, nós ainda não entramos no sistema mais moderno de medição de chuva, né? Ficou um sistema muito elementar, tá? Então, na próxima aula, nós continuaremos a falar sobre chuva. Até lá e, por enquanto, obrigado.